Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aí com o irmão Alexandre, que está aqui conosco, viu? Que o Senhor te abençoe, Alexandre. Esteja aí renovando as suas forças, né? E nós vamos iniciar o nosso culto agora. Salmo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu estava meditando nesse salmo, gente, e o que chamou a minha atenção foi o versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E na hora o Espírito Santo me falou, né? Eu li essa palavra e pensei, o que é conhecer o caminho dos justos? É Deus ter compromisso com você, né? É Deus estar inteirado de tudo que está acontecendo na sua vida. Deus não desampara os seus. Amém. E é no meio das aflições, das maiores aflições, é que a gente acaba conhecendo os maiores milagres de Deus. Amém. Nas nossas vidas. Então, que o Senhor ele esteja nos abençoando, né? É uma palavra de incentivo à busca da palavra, a estar em todo o tempo lendo a Bíblia, para que a gente seja frutífero, né? E que a gente dê frutos que permaneçam, né? A grande diferença está aí, frutos que vão permanecer para a glória de Deus Pai. Amém. Que Ele nos abençoe, né? Senhor, nós queremos te bendizer nesta manhã, Pai. Amém. Te agradecemos por cada irmão aqui. Deus, é um grande privilégio a gente poder estar aqui todos os domingos, né, na tua presença, ó Deus, sabendo que o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor tem compromisso com cada um que aqui está, com cada irmão que te adora em casa, ó Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada família, guardando cada uma das vidas, ó Deus, que buscam a tua presença, né? Nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor conhece os nossos caminhos, que o Senhor realmente tem compromisso com cada um de nós, e o Senhor se faz eficaz a cada luta, a cada, Deus, tribulação que nós enfrentamos. Nós sabemos que o Senhor faz os teus milagres, e nós queremos, Deus, testemunhar desta fidelidade todos os dias das nossas vidas, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente adorar o Senhor, né? Com toda a nossa força, com os nossos cânticos, né? Vamos antes ter um tempo de oração individualmente. Cada um ora aí, né? Perante o Senhor, coloca diante do Senhor a sua vida. Dizemos o teu nome nesta manhã, Pai. Te glorificamos, porque sabemos que o Senhor é fiel. Deus, nesta hora, Pai, continuamos perseverando como igreja do Senhor aqui na terra. Peço ao Senhor, Deus, venha agora nos cobrir, venha cobrir a tua igreja, guardar a tua igreja, Pai, dos intentos do maligno, livrar a igreja, Pai, das hostes espirituais da maldade. Olá-me agora, Senhor. Pai, ampara na hora, tira todo o temor, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando os nossos corações. Cada um que cantou a Chia, Maia, Nera Bastria, Maia, Glória, vai à frente de nós. Vemos um dia que agora, o Senhor é aquele que nos garante a vitória, porque tu és o Deus de Deus, operando maravilhas aqui, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é bom e fiel. Aleluia. No Salmo 46, né?
está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Ele é socorro bem presente nas tribulações, né? Conforme a Débora falou aqui. Quando a gente vive os maiores desafios, maiores tribulações, é que a gente vê a mão, né, poderosa de Deus. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Por que nós não temeremos? Porque há um rio, aleluias. Aqui no versículo 4, né, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra, ela se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E diz assim no versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vamos repetir esse 8 junto? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Amém. Aleluias. Então vamos adorar o Senhor com alegria. Vamos declarar, né, que nós queremos louvá-lo de coração, sempre mais e mais adorá-lo, né, de todo o nosso coração. Amém? Aleluia.
sentadas nesse lugar, ó Deus, saiba que estamos te buscando, que estamos querendo receber mais do Senhor, queremos ser renovados como igreja, queremos, Pai, ser restaurados na adoração, restaurados, ó Deus, com o poder do Espírito Santo. Espírito Santo, venha governar esse louvor, venha governar esta casa, venha governar, Pai, as nossas vidas. Aleluia! Vamos declarar, né, que nós recebemos o coração do Pai. Coração que é inspirado por
olhos pelos olhos, Senhor, ministra agora, né? Amém. Sobre a sua vida, né? Uma palavra nova de sabedoria, renovo, Deus, santo alma, para você levar essa palavra. Busca o Senhor demais, Senhor, no teu coração, que a tua família seja renovada, que a tua família seja abençoada, desde a manhã até o anoitecer, Senhor, seja te renovando lá no seu trabalho, na sua busca ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos cantar um anjo, né? Dizendo que o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação e a Ele nós nos renderemos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Essa música já existe há muito tempo, mas aqui na igreja vai ser a primeira vez que a gente vai cantar. Então nós vamos aprender juntos. Yeah.
Amém. Bom dia, irmãos queridos que estão aqui e em suas casas e nos ouvindo, adorando ao Senhor. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas e queremos manter essa fidelidade ao Senhor, porque Ele, na sua palavra, assim prescreve: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então vamos pedir ao Senhor que, especialmente nesse tempo tão difícil, que a igreja possa estar contribuindo dentro daquilo que o Senhor permite com aqueles que têm necessidades espirituais e materiais. E orem pelas pessoas, pelas famílias, porque nós temos constatado através das informações de mídia e também pelos relacionamentos que temos, que muitas pessoas estão aflitas, precisando de coisas, precisando de recursos e de apoio também espiritual. Então nós vamos agora entregar os dízimos e ofertas, louvando ao Senhor com mais um cântico. Amém. Vamos cantar aquele cântico: assim como a corça suspira pelas águas, nós também suspiramos pelo nosso Deus. Amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, e pedimos direção do Senhor
porque sabemos que aquilo que o Senhor provê é pela graça do Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja o suficiente. E por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo, porque o Senhor tem nos dado o ar, a vida, tem nos dado suprimento e sustento espiritual pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, eu quero hoje tratar do assunto que está em João, capítulo 3. E dentro desse contexto aí, não é, refletir sobre a vida que o Senhor tem nos dado, que tem oferecido, que tem suprido a tantas pessoas. Que tipo de vida você vive? O texto está em, como eu disse, João capítulo 3, e diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, no Filho, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, a fortalecer a nossa fé, por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu tenho sempre aqui chamado a atenção sobre a finalidade do Evangelho de João. E eu acho que hoje a gente tem que olhar o mundo com esse olhar de misericórdia.
Porque o mundo está indo de mal a pior e estão sendo jogadas as pessoas massivamente no inferno. O capítulo 20, que eu volto a repetir aqui nessas meditações sobre o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 diz: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, foram estes registrados para que creiasse que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, e que crendo, assim tenhas vida em seu nome. Então, olha, irmãos, dentro do objetivo do que estava provavelmente na mente de João ao escrever todo o texto, né? Porque ele quase está fazendo aqui está concluindo, né? A palavra inspirada pelo Espírito nele, para que as pessoas, ao lerem este Evangelho de João, compreendam a finalidade desta escrita. Jesus fez muitos sinais, porém, se referem ao que já foi demonstrado. Esses são aqueles que estão ainda para frente, ou distantes, ou não estão à vista. Mas estes sinais são aqueles que João está falando, que foram relatados aqui, para que se creia que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, se tenha vida em seu nome. Tem, dentro do contexto também, expressões bem interessantes. Versículo 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A gente pode olhar a situação que se depara diante de nós, o quadro, panorama que se depara diante de nós, de duas formas em alguns aspectos. Primeiro, se a gente fosse verificar a classificação das pessoas que habitam no mundo. Existem aqueles que creem em Jesus, que têm o Espírito de Deus, e aqueles que não creem. Existe o que serve a Deus e o que não serve, o que obedece a Deus e o que não obedece, o que anda na luz e o que anda nas trevas. Não existe em cima do muro, não existe meio termo, nem uma terceira alternativa. As pessoas que não têm Jesus já estão julgadas. O texto diz que quem crê em Jesus não será julgado. É claro que essa mesma expressão, não será julgado, tem toda uma explicação bíblica. Mas, no resumo, né, o que nós podemos dizer é o seguinte: quem crê em Jesus tem a vida eterna, viverá eternamente no céu, segundo a concepção orientada na Bíblia, e quem não crê em Jesus vai para o inferno. Quem não crê no inferno, um dia vai ter que crer, porque vai estar lá e não vai poder sair mais. Então, a gente, quando prega a palavra de Deus, nós estamos tendo essa responsabilidade de falar a verdade. Amém. A verdade é de Deus. Então, como é que entrou o pecado no mundo? Entrou por meio de Adão, lá do Éden, na situação do primeiro homem, quando o diabo se intrometeu na situação, enganou Eva e fez com que Adão voluntariamente e conscientemente pecasse. E aquele pecado de Adão, responsável porque ele o fez sabendo o que estava fazendo, não foi enganado. Adão não foi enganado. Adão foi o primeiro homem. Quem não crê no criacionismo anda em trevas. Quem criou o mundo foi Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. Amém. Quem criou o homem foi Deus. Quem tem o poder de controle sobre o mundo todo é Deus. Amém. Então, Deus, Ele amou a sua criação, Ele amou o homem, Ele amou o mundo, no sentido das pessoas que têm inteligência, corpo, alma e espírito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero dizer para você, pensar, pedir a misericórdia de Deus, você que está me ouvindo, que tem ainda bloqueios em relação a crer na pessoa de Jesus Cristo e na sua palavra. Porque o tempo está correndo, o tempo não para. Todos aqueles que hoje são poderosos na terra, que assumem posições em cada país aí, como no nosso também, fazem aquilo que acham que estão, que têm a capacidade de fazer, porque estão acima de todas as pessoas, estão muito enganados. Estão andando em trevas e o seu tempo está correndo. Um dia eles entrarão em juízo. Eles nasceram de uma mulher, mas Jesus está oferecendo a vida por meio de Jesus Cristo, dele mesmo. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Então, essa maneira como o pecado entrou no mundo explica, não é, a origem, os fundamentos do cristianismo também, da nossa atitude. Quando Adão pecou, ele e Eva foram expulsos do jardim. Como é que era esse jardim? Que tipo de planta que tinha lá? Como era, onde era? Isso aí é uma coisa, a Bíblia diz que há coisas que ao homem são reveladas, aquele não quiser revelar, ele as guardou para si. Mas pela fé eu creio que a Bíblia, o que a Bíblia está falando é verdade. Então o homem foi expulso do jardim e ficou tateando, foram colocados querubins na entrada para que ele não retornasse, para que não vivesse eternamente no ambiente original, com a miséria do pecado incrustada em sua vida. Então, o homem pecou e foi expulso do jardim. Ficou sem Deus, sem luz e na escuridão das trevas. Quando a gente pensa nisso, pense numa total escuridão. E você caminhando sem enxergar nada diante de você. A única maneira de você se reaproximar de Deus é se o próprio Deus providenciar um meio de pegar a sua mão e levá-lo até a sua presença. Então Jesus se revela ao homem para salvá-lo. E aqueles que estão andando à revelia da palavra de Deus continuarão perdidos até o dia da sua morte, quando então a sua situação eterna estará definida. Nicodemos, ele foi era um homem culto, um homem que conhecia a lei. Jesus mesmo questionou ele sobre isso, né? Mas ele se aproximou de Jesus, assim meio na surdina, né? E disse: olha, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Tem uma coisa diferente aí. E Jesus disse que se alguém não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. E entrou em alguns detalhes no próprio texto sobre essa expressão, explicando alguns fatos. Nós nascemos de uma mulher. Todos nós tivemos um nascimento natural. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós somos descendentes de Adão. O pecado separou o homem de Deus. A reaproximação do homem com Deus só pode ser feita por meio de Jesus Cristo. Ele é essa pessoa que pode nos levar à presença de Deus, se cremos nele, se confiarmos nele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém é ninguém. Não há possibilidade de chegar a Deus por outras vias. Jesus morreu na cruz e assumiu os nossos pecados. Sofreu por nós, para que nós tivéssemos vida, porque Ele nos amou. Então, Jesus fala com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Pela fé, quando nós cremos, nós somos orientados assim pelo Espírito de Deus mediante a sua palavra, por meio da sua palavra. A palavra é Cristo. E quando cremos em Jesus, então,
o nosso espírito é vivificado pelo Espírito de Deus, formando-se assim um novo espírito. Isso é que é chamado de novo nascimento. Nascer, naturalmente, todos nascemos. E somos constituídos aí de corpo, alma e espírito. Mas o espírito estava separado de Deus. Para aqueles que hoje creem, estava separado de Deus. Quando creram, o Espírito de Deus veio até ele internamente, no seu espírito, e formou um novo espírito. Esse é o novo nascimento. Essa é a concepção espiritual. Daí a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 2, explica a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual é o que nasceu de novo. O homem natural, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, não conhece, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O espiritual discerne bem tudo. Esse texto classifica as pessoas em espirituais e naturais. Natural é o que não tem o Espírito de Deus nele, não crê. O Espírito de Deus leva à fé. O Espírito de Deus produz vida e percepções que o homem natural não tem. Então, eu quero deixar bem claro essa diferença entre homem natural e homem espiritual, porque isso tem a ver com novo nascimento, tem a ver com o nascimento natural. Então, nós nascemos, nós que somos crentes, que cremos em Jesus, nascemos duas vezes. Nascemos naturalmente e nascemos espiritualmente. O nascimento espiritual, o novo nascimento que a Bíblia chama, ele é disponível para aquele que crê. Então, nascemos duas vezes. As pessoas hoje que andam na rua, estão vivos, caminhando, em toda a história da humanidade, né, foram assim classificados dentro da palavra, naturais e espirituais. O homem natural, ele tem cultura, ele tem conhecimento técnico, conhecimento científico, social, ele conhece muitas coisas, mas ele não tem o Espírito de Deus nele, em unidade com o seu próprio espírito. Ele não compreende as coisas espirituais. Por isso vemos muitos revoltados com relação às questões espirituais quando são mencionadas. Recentemente nós vemos aí na fala de autoridades brasileiras do judiciário querendo vetar a participação, por exemplo, de pessoas que têm uma orientação religiosa de participarem, segundo essa orientação, na eleição de pessoas. É claro, isso é uma falta de percepção, porque todos nós, do ponto de vista de nacionalidade, somos brasileiros, espirituais ou não, somos brasileiros, no caso do Brasil. Mas nós vivemos, como crentes, na consciência de que pertencemos a um reino, a uma família, a um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que viverá eternamente. Então, morte é separação. O homem nasceu, depois de Adão, o homem nasceu natural. Natural entre aspas, estou usando a expressão. Ele nasceu naturalmente e é um homem natural. Quando ele conheceu Jesus, em qualquer fase da história, da sua existência, né, de cada um, ele passou a ser um homem espiritual, nascido de novo. E a Bíblia fala em Apocalipse que todas as pessoas que não têm Jesus no seu coração vão passar por um julgamento. Esse julgamento
ele será apenas para a definição da sentença de morte. Todas as obras das pessoas serão visíveis diante de Deus. A Bíblia diz, no Apocalipse capítulo 20, versículo 21, versículo 11, assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi também os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, aqueles que hoje são morto é morto para nós, né? Mas grandes e pequenos significa aqueles que eram reis poderosos na terra e tudo, né? Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o texto continua: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando a gente vê um processo judicial, um julgamento judicial, a gente vê que os fatos são relatados, são relacionados, são expostos, para que o juiz tome uma decisão, né? Esse julgamento aqui, ele não afetará os crentes. Os crentes estarão já ressurretos, adaptados aí à eternidade, e não passarão por esse julgamento, este aqui. Graças a Deus. E o texto explica isso, dentro do seu contexto. Mas o que significa esse livro? Esse livro nos deixa claro, esses dois livros, que existem registros de todas as pessoas. A Bíblia diz, num dos seus textos, né, que antes que nós nascêssemos e os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já estavam escritos no livro. Deus conhece cada pessoa. Ele conhece, então já está Deus vive predeterminado, né? Deus vive no domínio da eternidade, onde o tempo e o espaço são abstrações. Ele vê tudo como presente. E todos os nossos dias foram escritos no livro, diz o salmista. E quando lemos no texto que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, significa que todas as pessoas, e eu falo isso aqui, eu gostaria muito que as nossas autoridades ouvissem isso que eu estou falando e se arrependessem dos seus pecados, porque eles estão em caminhos de morte. Os dias deles estão contando, o relógio está marcando ali, retrocedendo. Na verdade, o tempo está avançando, mas o espaço de vida de cada um está encolhendo. Hoje, aqueles que arrogantemente fazem coisas pecaminosas e admitem o pecado rolando aí no nosso país, essas atitudes estão todas escritas num livro. E um dia eles estarão lá, não é mais como autoridade, não, é como aquela pessoa que vai ser lançada no inferno pelas suas obras. Jesus lavou os pecados daqueles que creem. Eles foram perdoados. Então não há julgamento de condenação para os crentes. Amém. Mas para aqueles que rejeitam a Jesus, que andam na sua presunção, hoje, o que os espera é esse julgamento de condenação eterna. Então, imagine que, teorizando aqui, que eu estivesse aqui nesse telão aí, passasse tudo que eu fiz e pensei na minha vida diante de todo mundo aí. Eu, antes de começar, já estava longe daqui, se fosse possível, né?
Tem coisa na minha vida que até nem eu quero ver. Imagine que escape vai ter. Não existirá advogado de defesa nesse julgamento. Porque as coisas estarão claras e registradas. Não tem como contestar o que está ali, que Deus registrou nos livros. Não tem como. Então essas autoridades, hoje aí, que tem, digamos, 60, 70, quase chegando a 75, um ou outro lá, porque serão aposentados, né? Essas autoridades, dentro de 20 anos, estarão no inferno. Eu gostaria que elas ouvissem isso. Todas dentro de 20 anos, com alguma possibilidade de algum viver mais de 90 anos, ou 100, estarão no horror do inferno. E lá não haverá mais poder em suas mãos. Lá não haverá mais essa impetração de pecado numa nação, de erros, de manipulações, de roubalheira e de tudo mais na nação. Todos estarão no inferno, clamando, como Lázaro disse: pede aí para Lázaro molhar a ponta do dedo e tocar na minha língua, porque eu estou em grande tormento. Ninguém vai poder passar de um lado para o outro mais. Essas pessoas estarão eternamente condenados. E eu chamo a atenção de vocês, que hoje, especialmente os que têm alguma autoridade, mas todos, o pequeno e o grande, vai ser julgado, se não se arrepender. A única salvação que existe é pela via do reconhecimento de pecado, do senhorio de Jesus Cristo e da confissão dos seus pecados diante de Deus. Amém. Mudança de rumo. Conversão vem de uma palavra grega, metanoia, que significa mudança de mente. Envolve mudança de mente. É como se você estivesse andando numa direção, você reconheceu que estava tudo errado e deu meia volta. A sua mente mudou e a sua mente orientou os seus passos. Então, eu chamo a atenção disso porque esse lago de fogo, onde todos serão jogados, lançados, é chamado de segunda morte. Porque quem não nasceu de novo por meio de Jesus Cristo passará pela segunda morte. Quem nasceu de novo, Jesus morreu em nosso lugar. Nós nascemos naturalmente, nascemos em Cristo, novo nascimento, como diz aqui Jesus a Nicodemos, e nascemos esse duplo nascimento sequencial aí, faz com que nós adentremos a eternidade com Deus. Pode chamar de eternidade, paraíso, céu, o que você quiser chamar, mas para o inferno nós não vamos. Amém. E aqueles que não creem em Jesus irão para o inferno. Então fica o recado para todas as autoridades especialmente, e também para todos aqueles que são pequenos do ponto de vista social na nossa nação. Abra os olhos e busque a Deus, se arrependa dos seus pecados, porque o seu tempo, o seu dia está chegando, e lá não haverá mais maneira de pedir apoio de ninguém, para livrá-los do horror do inferno. Se alguém não for achado no livro da vida, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Ah, mas isso é balela, eu não acredito nisso. Tudo bem, pode não acreditar, mas um dia você vai ter que acreditar, porque todas as pessoas um dia vão dar de cara com Deus. Amém. Todas. Você pode negar, dizer que não é verdade, que você não aceita, mas o seu dia de estar diante de Deus, porque um por um serão julgados, como está escrito no texto. Você vai dar de cara de Deus, seus pecados serão expostos e você receberá a palavra de condenação para ir para esse lago de fogo, que é a segunda morte. Quem nasce duas vezes, nasce naturalmente, nasce da água e do Espírito, nasce da palavra, morre uma vez só. Ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E quem nasce
uma vez. Quem nasce 2 vezes tem a vida eterna. Quem nasce uma vez morre 2. Eu tenho a vida eterna em mim. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo habita em mim. Ele é Deus. E eu sei que eu vou morrer fisicamente, mas somente uma vez. Nasci 2 vezes e vou morrer uma vez. Mesmo considerando o arrebatamento da igreja se ela ocorrer antes, como uma morte instantânea e uma ressurreição. Mas não será morte, será uma transição. Agora, quem nasce uma vez só e não nasce em Cristo, vai morrer 2 vezes. Vai morrer fisicamente e depois vai ressuscitar para a condenação eterna. Então fica essa advertência: arrependimento. E o povo de Deus, quando clama por vocês que estão aí em caminhos errados, em caminhos de escuridão, de trevas, é porque o amor de Cristo está no coração do povo de Deus que ora por vocês. Ora pelas autoridades, especialmente por aqueles que não têm Jesus no coração. Porque aqueles que são crentes, o que o homem pode fazer? Eu vi um pastor dizendo, né, que ele não tem medo de nada, ele não tem medo nem de demônio. Como é que ele vai ter medo de pessoas? Que poderá me fazer o homem? Ele pode matar o meu corpo, mas a minha alma vai viver eternamente. Agora, para você que não tem Jesus no coração, que acha que pode tudo, que tem autoridade e poder para tudo, que tem uma justiça ímpia, errada, deturpada, cheia de mutretas, o seu dia está chegando se você não se arrepender. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Eu peço a Deus que essa palavra, na minha limitação, não foi tão bem explicada, mas busque a Deus. Busque prescrutar a palavra de Deus e ver que a sua história está escrita aqui. A sua história está escrita aqui. E o seu julgamento está escrito aqui. E a condenação sua está escrito aqui. Se é que você não vai ser livre, porque Jesus morreu por cada um que crê. Amém. Que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão nos ouvindo. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você que está me ouvindo, não estou falando só para os grandes, não estou falando para todos que estão me ouvindo. Se você está me ouvindo é porque Deus permitiu, na sua providência, que você ouvisse isso que eu estou falando. Amém. E se arrependa. Amém. Busque a Deus. Peça perdão a Deus, peça misericórdia de Deus e altere a sua conduta, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por estar podendo advertir pessoas. Senhor, eu tenho limitações no falar, na linguagem, na explicação, mas tenha misericórdia de mim também, para que eu possa proclamar a Tua palavra de salvação para todos, para que todos tenham essa oportunidade, todos aqueles que me ouvem, e ouvem a outros pregadores, tem a oportunidade de salvação diante de si. E eu sei que o Senhor tem providenciado isso. Não há ninguém hoje que ouvindo a palavra de Jesus não saiba de que se trata. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre toda a igreja do Senhor, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.